Beleza. Então, pessoal, boa noite a todos, tá? Hoje vai ser a nossa última aula online da disciplina Tópicos Especiais em Programação de Computadores, tá? Na aula de hoje, a gente vai corrigir os exercícios que eu passei para vocês na aula passada e também já vou apresentar aqui para vocês a avaliação, que é a avaliação 02 da disciplina, que é a última avaliação, tá? Então, primeiro eu vou mostrar a avaliação, depois a gente faz a correção dos exercícios, ok? Então, pessoal, na aula do dia 4 de março, tá? A aula 17, que seria a aula da semana que vem, eu cadastrei a avaliação nesse tópico dessa aula, tá? Então, a avaliação, ela está aqui, tá? Avaliação underline 02.pdf. E vocês, a partir de amanhã, dia 26, vocês vão ter até o dia 9 de março, final do dia, para postar a avaliação aqui no SIGA, ok? Então, vocês vão olhar a avaliação, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, e vão responder a avaliação, vão colocar os arquivos das questões que vocês resolveram numa pasta, vão compactar a pasta e fazer o envio aqui pelo sistema, né? Porque o sistema ali obriga que seja um único arquivo. Então, coloquem todos os arquivos dentro da pasta, separem direitinho por cada um das três questões, ali, das três exercícios, tá? Compactem e postem aqui no sistema, aqui no SIGA, nesse link aqui da avaliação, até o dia 9 de março, ok? Então, a avaliação, pessoal, é essa aqui, tá? São 3 exercícios, tá? O primeiro vale 4 pontos, o segundo 3, e o terceiro exercício vale 3 também. Uma avaliação bem simples, tá? O primeiro aqui, vocês têm que criar um formulário aqui com alguns campos. Cada campo tem que ter aqui se é ou não obrigatório, o tipo do campo, o número máximo de caracteres, tá? Então, tem que usar aqueles parâmetros, os atributos lá, os elementos HTML para configurar os campos corretamente, tá? E vocês devem criar um botão que, quando pressionado, ele vai enviar esse formulário HTML através do método GET, tá? Né, do POST, para ser processado por um script PHP. Nesse script, então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses dados e simplesmente vai mostrar os valores que foram inseridos nesses campos na tela. Tá? Só vai fazer isso. Pega os valores que o usuário inseriu nos 4 campos e mostra na tela. Tá? Só que vocês têm que utilizar corretamente lá no HTML, tá? Os atributos do tipo type, lá para saber se é texto, se é e-mail, se é tipo date, tá? Os campos. E quando for declarar o caminho correto do arquivo PHP, do script PHP, tá? No atributo action, utilizem o caminho relativo, tá? Não vão colocar o caminho absoluto do computador de vocês, que quando eu for rodar aqui não vai dar. Então, o que eu aconselho? Criem uma pasta para esse exercício aqui, e coloquem dentro dessa pasta o HTML e o PHP, tá? E no HTML só coloquem, então, o caminho relativo do arquivo, ok? Então, para esse exercício 1 aqui, vocês têm que entregar 2 arquivos, tá? Um arquivo com a extensão HTML, que é o formulário HTML, e outro com a extensão .php. Peguem os dois e coloquem lá numa pasta chamada exercício 01, por exemplo, ok? O exercício 02, vocês têm que entregar somente um arquivo PHP. O que esse arquivo PHP tem que fazer? Ele simplesmente tem que formar a soma dos números múltiplos de 5 existente entre 200 e 7.000. Então, não tem que ter nenhum formulário para eu inserir um dado, nada disso, tá? É um script que vocês vão criar ali em PHP com esses números aqui fixos, tá? Não é nada dinâmico, tá? Só simplesmente informar a soma dos números múltiplos de 5 entre 200 e 7.000. E o exercício 3 é para criar um script PHP que contém uma função que vai receber um número inteiro qualquer, e a função deve informar se o número é divisível por 2, por 3, por ambos ou por nenhum deles. E nesse exercício 3 também vocês têm que entregar somente um arquivo com a extensão PHP, tá? Então, ao todo, vocês vão criar 4 arquivos. No exercício 1, um arquivo HTML em PHP. No exercício 2, só um arquivo PHP. E no exercício 3, somente um arquivo PHP, tá? Então, daí postar no SIGA, como eu falei, um único arquivo, numa pasta compactada, com todos esses arquivos. A prova é individual, então cada um faz a sua. A clareza do código é levada em consideração na avaliação de cada exercício, então vocês têm que aprender a programar e também deixar o código da forma mais clara possível, tá? Indentação, espaço entre, às vezes, um comando e outro, enfim, não deixar tudo amontoado. E a clareza na apresentação das respostas também será levada em consideração na avaliação de cada exercício. Então, não é simplesmente chegar lá e botar a soma aqui dos números é 10. Escreva uma frase, né? A soma dos números múltiplos de 5 entre 200 e 7.000 é tanto, tá? Deixem a resposta mais apresentável, ok? E como eu falei, os arquivos devem ser enviados até o fim do dia 9 de março. Então, vocês vão ter dia 26, que é amanhã, até dia 9,
Vão ter 7, 8, 9, 10, 12 dias aí para resolver a avaliação. Tá? É bem tranquilo, bem simples, não é nada demais, tá? Então, esse arquivo aqui, esse arquivo que está aqui na aula do dia 17, dia 4 de março. Alguma dúvida em relação à avaliação? Testem, né, pessoal? Claro, antes de enviar, se os scripts estão rodando, tá? Não vão simplesmente fazer e não testar, tá? E aí depois eu vou pegar cada arquivo de vocês, vou colocar aqui no meu servidor e vou executar para ver se está certo ou não. Okay? Alguma dúvida? Tranquilo? Se ninguém falou nada, é porque está tranquilo. Então tá. Se tiver alguma dúvida ao longo da semana aí, podem me perguntar pelo WhatsApp, sem problema nenhum. Okay? Uma coisa, estão me ouvindo, então, né? Beleza. Pessoal, então, na aula passada, eu tinha passado para vocês aqui alguns exercícios aqui de PHP bem simples, tá? Para a gente fazer uma revisão. Então, 4 exercícios, tá? Então, agora a gente vai ver aqui cada um deles, ok? Então, o primeiro exercício é criar um formulário em HTML que vai ter um único campo que aceite somente o tipo número. Como é que eu faço um campo que aceita só número? Eu coloco lá no atributo type o valor number, aí só vai aceitar números. O formulário deve enviar o número digitado para um script PHP e o script deve retornar se o número é divisível por 2, por 4, por 5 ou por nenhum deles. Então, o HTML, o que seria? Seria simplesmente isso aqui, um campo lá com um número, que daí eu coloquei do tipo number, né? Eu coloco aqui um número qualquer, 12, e um botãozinho para eu enviar esse script, esse formulário, desculpa, para o script PHP. Ao enviar, o script vai me retornar o número 12 é divisível por 2 e o número 12 é divisível por 4. Se eu colocar aqui o número 20, vai aparecer que o número 20 é divisível por 2, ele também é por 4 e por 5. Se eu colocar aqui, por exemplo, 7, vai aparecer o número 7 não é divisível por 2, por 4 ou por 5, né? Não é divisível por nenhum deles. Então, esse código aqui, pessoal, é bem simples, tá? O formulário HTML, simplesmente a gente cria um form, um campo aqui do tipo input, né, do type de tipo number, para daí só aceitar números, tá? No action, eu coloco lá o caminho do meu arquivo PHP, nesse caso, como os dois estão na mesma pasta, eu simplesmente coloco o nome do arquivo PHP, e o método que eu estou utilizando é o post, tá? E aqui no atributo name do meu campo de meu input, eu coloco aqui coloquei o conteúdo do campo do atributo name valor, que vai ser, então, esse texto aqui, tá? Vai ser o que eu vou utilizar lá no PHP para pegar o dado desse campo aqui quando eu enviar o formulário. Então, lá no meu PHP, ó, eu vou usar o quê? A variável post, passando aqui o conteúdo aqui, né, valor, que é o que eu criei aqui. Então, de novo, se aqui eu tivesse escrito, sei lá, ABC, aqui eu usaria ABC, tá? Então, o que eu coloco como conteúdo do atributo aqui, do atributo name, é o que eu uso aqui como atributo aqui na minha variável post, ok? Então, aqui eu peguei o número que o usuário inseriu lá e coloquei na variável número. Aí eu criei uma outra variável, que vai ser a variável que vai mostrar a frase na tela para o usuário, e eu escrevi o seguinte, o número, ponto, número que é para concatenar, né, o número que o usuário digitou, por exemplo, se digitou 10, essa frase vai ser o número 10 é divisível por 2 pontos. E aqui eu faço um if para cada um dos valores que eu quero testar, e caso seja verdadeiro, eu imprimo já na tela que aquele número é divisível por 2, por 4, por 5. Então, se o número aqui for divisível por 2, eu vou escrever na tela essa variável toda aqui, e mais por 2, né, lá no finalzinho. Se for por 4, escrevo que é por 4. Se for por 5, eu escrevo que é por 5. Só perceba que eu estou concatenando, tá, a variável que eu criei aqui em cima, que é essa frase inteira, com esses valores aqui, quando for 5, quando for 4, quando for 2. Tá? E quando ele não é por nenhum deles, eu quero escrever algo que informe para o usuário que ele não é divisível nem por 4, desculpa, nem por 2, nem por 4 ou por 5. Como é que eu faço isso? Então, aqui eu faço if testando que o número não é divisível por 2, e, isso aqui o 2e comercial é o e lógico, e não é divisível por 4, e não é divisível por 5.
Como é que a gente sabe se o número é não divisível por outro? Tá? Isso aqui é a matemática lá da quarta série, sei lá, quinta série. A gente faz o módulo, né, o mod. Então, se o número mod 2 é igual a zero, eu sei que ele é divisível por 2. Se o número mod 4 for igual a zero, eu sei que ele é divisível por 4. E se o número mod 5 for igual a zero, eu sei que ele é divisível por 5. O que é o mod, pessoal? É o resto da divisão. Tá? O número é divisível por outro quando na divisão não sobra resto. Tá? É uma divisão exata. Okay? Isso que é... A gente sabe, então, se o número é ou não divisível por outro. Tá? Então, aqui ele vai mostrar quando ele for divisível por 2, por 4, por 5. Quando ele não for, ele vai fazer esse teste aqui, aí vai dar verdadeiro. Tá? E vai mostrar isso aqui. O número não é divisível nem por 4, nem por 5, nem por 2, nem por 4 e por 5. Ok? Ah, professor, não poderia fazer um if else, colocar essa seleção toda aqui dentro do else? Não pode. Porque senão poderia acontecer de o número ser dividido por 2, por 4, e não ser por 5, por exemplo, e aí cair no else e escrever que ele não é também nem por 2, nem por 4, nem por 5. Então, a gente tem que fazer esse teste aqui separado, tá? Ou eu faço, tipo, aqui, 1 por 1 aqui, if por 2, else não é por 2, if é por 4, se não for, não é por 4, if 5, se não for, por 5, ou eu faço um só aqui com tudo, tá? Mas tem que fazer separado para a gente saber se é por 2, por 4, ou por 5, ou por nenhum deles. Tranquilo? Entenderam? Aqui o pior é vocês, às vezes, saberem como saber se o número é não divisível, né? Nem a questão aqui do código, tá? Então, esse aqui era o primeiro exercício. Okay? O segundo exercício era criar um script PHP que vai retornar a soma dos números pares existentes entre 5 e 1.200. Também simples, né? Eu faço um for, começando em 5 até menor ou igual a 1.200, que eu quero parar no 1.200, incremento de 1 a 1, a variável i, tá? Dentro do for eu faço um if para saber se o número é divisível ou não. Como é que a gente sabe se o número é divisível ou não? Desculpa, como é que a gente sabe se o número é par ou não? O número é par quando ele for divisível por 2. Então, é o mesmo if que a gente viu no exercício anterior lá. Se o número mod 2 é igual a zero, ou seja, se ele é divisível por 2, ele é par. Então, eu tenho que fazer o quê? Tenho que pegar esse valor aqui, que é um valor entre 5 e 1.200, que eu vou percorrer todos esses valores, e tenho que ir somando ele já nos meus valores anteriores, tá? Então, como eu criei aqui uma variável soma igual a zero, para cada número entre 5 e 1.200 que for divisível por 2, eu vou somando um em cima do outro, tá? Vou acrescentando essa soma nessa variável aqui, tá? Esse mais igual é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. Igual, soma mais i, tá? Então, eu escrever soma igual a soma mais i, que é o valor aqui que eu vou testando 1 a 1, é a mesma coisa que eu escrever soma mais igual a i, tá? Isso aqui é só uma forma resumida de incrementar um valor numa variável que já existente. E daí, lá no final, depois que eu sair do fora, eu vou escrever a soma total dos números pares entre 5 e 1.200 é igual a tanto. Então, se eu for lá executar aqui o 2, a soma total dos números pares entre 5 e 1.200 é igual a 360.594, tá? Que é exatamente essa linha aqui. Okay? Então, eu crio uma variável soma igual a zero, faço um for do valor inicial que eu quero até o final, verifico desses valores aqui todos, de 5 até 1.200, quais são divisíveis por 2, então isso me diz que ele é par. Sendo par, eu vou somando esses números aqui na variável soma, tá? Vou incrementando. E daí, no final, eu simplesmente escrevo na tela aqui o valor da variável soma, ok? Entenderam? Sim, não? Quem fez ali, sei lá, C com Júnior, algo parecido, tá, pessoal? É quase igual, tá? Só muda um pouco a sintaxe da linguagem, mas o for é igual para qualquer linguagem. O exercício 3 é criar um script PHP que retorna a soma dos números ímpares existentes entre 100 e 700. Então, é bem semelhante, tá, pessoal? O script, se vocês forem ver, a diferença é que eu quero, então, entre 100, então, começa o meu for i igual a 100, i menor ou igual a 700, para ele chegar até os 700 e parar no 700, incremento também de 1 a 1. E como eu quero somar os ímpares e não os pares, como é que eu sei se o número é ímpar? Se ele não for divisível por 2, ou seja, se eu fizer if o número mod 2 igual a 1, ou seja, sobrou um resto, tá? O resto não é igual a zero,
eu sei que o número é ímpar, tá? Para ser par, ele era obrigado a ser resto igual a zero. Se não é igual a zero, então eu sei que ele é obrigado a ser ímpar, não tem outra opção. Então, eu faço a mesma coisa, eu vou incrementando os números ímpares na variável que eu criei aqui, soma, e depois que eu sair do for, eu simplesmente escrevo que a soma total dos números ímpares entre 100 e 700 é tanto. Tá? Ah, se eu quisesse ver entre 1.000 e 7.000, é só eu colocar aqui 1.000 no início, no i, e aqui 7.000, que eu vou ter a soma entre 1.000 e 7.000. Executando isso aqui, a gente tem que a soma dos ímpares entre 100 e 700 é igual a 120.000. 120.000 é a soma dos números ímpares existentes entre 100 e 700. E o último era criar um script que vai imprimir na tela todos os números múltiplos de 13 que existem entre 1.000 e 9.000. Então também é bem parecido, tá? Ele é bem parecido, só que a diferença é que eu não vou somar, eu vou sim imprimir na tela todos os números, tá? Os anteriores eu estava simplesmente somando e depois só mostrava a soma total. Agora eu não quero somar, eu quero sempre mostrar. Então, de novo, eu criei aqui uma variável, essa variável soma está aqui, nem era para estar aqui, porque eu não vou usar lugar nenhum, não posso retirar. Criei aqui uma variável, um texto, os números múltiplos de 13 existentes entre 1.000 e 9.000, 2 pontos. Então, isso aqui já imprimi na tela, né? Para daí aqui embaixo eu imprimir cada um dos números. Então, eu faço um for começando em 1.000, finalizando em 9.000, incremento aqui 1 a 1, então eu vou passar por todos os números de 1.000 até 9.000. Como é que eu sei se o número é múltiplo de 13? Mesma coisa, é mod. Se o número mod 13 for igual a zero, ele é múltiplo de 13. Se ele for múltiplo de 13, o que eu quero fazer? Eu quero simplesmente mostrar na tela, printar na tela o número. Então, eu dou lá um eco, o número, né? O i aqui, ponto .br, só para dar uma nova linha. Então, quando eu executo esse código aqui, o que eu tenho é isso aqui. Números múltiplos de 13 existentes entre 1.000 e 9.000 é 1.001, 1.014, 1.027, 1.040, 1.053, vai indo até 8.996, tá? Então, aqui não é para somar esses números, é só para mostrar cada um dos números, tá? Entre todos os números, ok? Ah, se querem sei lá, de 18, coloca aqui 18, divisível por 18 e executa de novo. Já mudou aqui, tá? Aqui eu não mudei aqui, mas enfim, é por 18, já vai dar outros números aqui até o final, ok? Pessoal, tranquilo? Quem tentou fazer, fez, foi tranquilo? Ou pelo menos quem não fez, entendeu aqui a ideia? Sim, não? Estão muito quietinho. Ou estão vendo novela, coisa, ou estão dormindo. Cassandra, sim, tá. Pessoal, então, na prova lá tem atividades bem semelhantes a essas aqui, tá? Eu já faço essa revisão aqui, esse exercício para vocês aprenderem a fazer isso já e cobro na prova algo bem parecido já. Então, para não ter desculpa de, nunca fez, nunca mostrou, não sei como é que faz, tá? Então, tá aí, tá, vai estar gravado no vídeo. Depois que tiver, vocês podem rever aí o vídeo, a explicação, mas é bem tranquilo, tá? Não tem nada demais. E a avaliação você tem tempo para fazer e também vai ser bem tranquilo. Tipo, encarando minha banca, isso sim. Concentrado pro jogo, Christian? Depois eu vou lá no meu pai ver o jogo lá. Vamos secar o Inter. Tá, pessoal? Então, por hoje era isso. Eu vou postar o vídeo lá com a explicação aqui, tá? Dos exercícios, para quem depois quiser rever, vai estar lá no Siga, tá? Aqui na aula de hoje. E para quem chegou atrasado, tá? Na aula da semana que vem, dia 17, não é aula ao vivo, online, tá? Vocês vão ter que pegar aqui a avaliação, já podem começar a fazer hoje, amanhã. Fazer a avaliação, depois terminar, postem, tá? Tá aqui o prazo, ó, 9 de março, não é para depois chegar no dia 10, professor, eu quero mais um dia, não sei o que, não tem dia. Vocês têm 12 dias para fazer essa avaliação e vocês conseguem fazer isso em 1 hora, essa avaliação, bem tranquilo, tá? Não sei se leva 1 hora, na verdade, acho que não leva 1 hora.
Dá para fazer em meia hora, tá uma hora aí, tá? Então, postem até o dia 9 de março, tá? Então, semana que vem a gente não tem aula, então a aula de hoje é a última aula que a gente tem do semestre, tá? Dessa disciplina. Se tiver qualquer dúvida em relação à avaliação até o dia da postagem, podem mandar WhatsApp, e-mail, que a gente vai conversando e vai tirando as dúvidas, ok? Não deixem para tirar dúvida lá no dia 9 de março, às 11h30 da noite, né? Por favor. Só deixa eu gravar o vídeo aqui, pessoal, para não ficar muito longo. Para.